Vocês podem falar à vontade para a gente verificar também como é que está o áudio de vocês. Tá. A gente agora Faça por minha causa, estamos especialistas. Vamos lá. Deixa eu... Olá, este é o Falando na Lata, que vocês já sabem, é o podcast do projeto de extensão Educação Sólidos Urbanos da UFABC, projeto que existe desde 2017 e conta com o apoio da PROEC. Eu sou Marco Amaral, estou no projeto desde 2019. Estamos hoje gravando um especial em virtude da 5ª semana da ERSU. A nossa ideia hoje é levar a educação ambiental sobre resíduos sólidos urbanos em uma importante: reuso. Nesse caso mais específico, o novo e importante uso. Antes de falar um pouco sobre isso, quero apresentar quem está conosco nesse bate-papo. Ana Sueli, licenciada pela Universidade do Rio Grande do ABC em História, bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC, cursa Engenharia Ambiental e Urbana na mesma universidade, onde ela participou de diversos projetos de extensão, como Memória dos Paladares, Caminhos do Mar, entre outros. Pesquisadora na área de construção sustentável e reaproveitamento de resíduos sólidos. Trabalha há mais de 15 anos como consultora de qualidade, e ISO 9001/2015, na área de usinagem. É educadora social, popular e do povo. É empreendedora e artesã. Atualmente reside na cidade de Mauá. Temos também Ricardo Gaspar. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, doutorado em Engenharia. Foi pesquisador do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, de 2003 a 2008. Foi prefeito universitário da UFABC entre 2010 e 2011 e coordenador do colegiado do curso de Engenharia Ambiental e Urbana em 2015. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do ABC, possui larga experiência nas áreas de projeto, execução civis, bem como nas áreas de pesquisa e ensino, estrutura de concreto e pontes. É membro do curso de graduação em Engenharia Ambiental e Urbana e vice-coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia de Gestão e Gestão da Inovação. Com essa super dupla, o nosso assunto, então, vai ser como podemos trabalhar com as garrafas PET na construção civil. Começo com uma pergunta. Ana, pelos estudos que você vem fazendo nessa área, qual é a realidade dele hoje? É um sonho ou ele pode realmente fazer parte do meio de um método de construção? Olha, eu acredito que ele é bem viável, contudo, muitos estudos ainda têm que ser realizados, né? Existem outros países que já implementaram esse tipo de casa e esse tipo de projeto social, como Bolívia, Honduras, Uganda, México, Colômbia, que têm ONGs que executam esse tipo de construção para propiciar casas a baixo custo. Então, eu acredito que sim, ele é viável, mas precisamos divulgar esse tipo de conhecimento para a nossa população e fazer com que ele se torne viável. É o velho ditado, né? É conseguir transmitir a informação acadêmica ou técnica até os mais necessitados para que eles possam executar esse tipo de projeto de forma segura. Legal. Ana, você aceita mais um refrigerante? Quantos você bebeu para fazer esse projeto até agora? Olha, mais ou menos umas 50 garrafas de 600 ml para fazer os testes iniciais. Ainda tem outras que foram doadas por amigos, sorte que as pessoas no meu entorno, elas adoram Coca-Cola, né? Porque para padronizar o projeto e para que ele se torne reprodutível, caso alguém queira, nós utilizamos apenas garrafa PET de Coca-Cola.
Então, que bom que o pessoal utiliza bastante. E aí eu tenho uma rede de apoio que sempre que tem uma garrafinha acaba me dando, né? Algumas vezes não tem nem lugar para colocar no apartamento, de tantas que já foram estocadas. Bom, para apresentar um pouco melhor, a Ana está fazendo o TCC dela sob orientação dos professores Wallace Guzmão e do próprio professor Ricardo Gaspar, sobre a utilização de PET para a construção de moradias. E aí é o que a gente vai discutir mais aqui, nesse momento. E, para isso, também eu queria saber do professor Gaspar, quais os desafios de orientar um trabalho assim? Obrigado, Marco. São muitos os desafios, né? A ciência precisa de pessoas que desafiem, né? Para a gente conseguir progredir. Nós vivemos numa época que nós estamos sofrendo consequências, né, de projetos antigos que não levavam em conta a proteção ambiental. Sei lá, talvez na época não havia esse problema, hoje a gente já vê, né, esses problemas, de temperaturas altíssimas, temperaturas baixíssimas, problemas de toda a ordem que afetam a natureza. E já não é de hoje, graças a Deus, já, sei lá, de uns 20 anos, 30 para cá, a sociedade técnica, a sociedade em geral, está preocupada com esse assunto, né, de proteção da natureza. Então, uma das linhas minhas de pesquisa é fazer as construções sustentáveis, de maneira que elas fiquem mais em conta para as pessoas de menos renda e que também elas protejam a natureza e protejam também os seus usuários, né? Então, esse é o grande desafio. E um segundo desafio que eu vejo também é convencer a sociedade, de uma maneira geral, a utilizar mais isso aqui, porque é muito incipiente ainda e a gente não vê esse modelo de construção, a gente não vê ainda nesse exato momento que esse modelo de construção se deslanche como comum. Então, nós precisamos começar. Então, essa é a ideia da nossa pesquisa. Que legal, porque alguém precisa começar de fato, né? E ter desafios também mostra que isso tem muitas oportunidades para fazer. Se não tivesse desafio nenhum, não era inovador e também talvez nem tivesse sendo pesquisado por vocês, né, professor? É isso. Então, porque é muito fácil estar na sua fase de conforto, né, na sua atuação de conforto. Agora, precisa de pessoas que acreditem, né, num problema e que, de certa forma, façam o arrojo, né, mesmo, de certa forma, ouvindo até algumas críticas de alguns lados, outros nem críticas, mas outras pessoas que não dão importância, mas a gente tem que furar, nós temos que ir para frente e mostrar isso é viável e a gente consegue diminuir o valor além da construção, além de dar melhores condições para o ambiente e melhores condições para os usuários. Que legal. É importante quando a gente tem essa visão macro da coisa, de que dá para se fazer mais com o que se tem do que a gente imagina, né? Acho que nisso o Brasil consegue mostrar muito bem, tanto na ciência quanto nos esportes. As Olimpíadas estão aí para mostrar o quanto a gente consegue ultrapassar barreiras de falta de recursos, muitas vezes, falta de incentivo também, né, professor? Isso, exatamente. Precisa acreditar no projeto e levar para frente. Com certeza. E isso eu vejo muito na Ana. A Ana ela acredita no que ela faz, e ela me procurou, e ela falou, professor, nós temos que levar isso para frente. E eu falei, bom, é assim, eu penso assim, ela também pensa assim, e é o que nós vamos continuar fazendo até terminar essa fase, e depois divulgar. Sim, que é bem importante também a divulgação científica,
Para isso que a gente fez esse podcast, faz essas gravações para também ajudar nesse sentido. Hoje, os estudos realizados com PET, nesse trabalho da Aninha, são de consumo próprio. Para retirar dos córregos, rios, aterros, já existe algum tipo de tratamento que pode ser feito? Então, na verdade, o ideal para esse tipo de projeto é retirar na fonte, ou seja, das residências. Por quê? A PET ela tem que estar intacta, ela não pode estar rachada ou amassada, para que seja inserido o conteúdo, né? Então, o ideal seria sempre retirar na fonte. Existem muitos projetos que fazem essa coleta, por exemplo, dentro de condomínios, dentro a própria prefeitura de alguns municípios tem locais adequados para descarte de garrafas PET, que é sempre o melhor, é quando é retirado ou entregue em um lugar e a estrutura fica preservada. Agora, sempre é um problema quando ela já está no meio ambiente. Alguns protótipos, em alguns países, criam barreiras ecológicas em pequenos riachos ou fundos de vale, para que sejam bloqueadas a passagem das garrafas PET. Mas ainda são protótipos. A gente não vê, por exemplo, projetos grandes na região do ABC e São Paulo para retirada dos rios, né? E todos nós sabemos que quando o descarte não é adequado, pode provocar enchentes, inundações, ou então você sempre vê esse material boiando nas épocas chuvosas. Mas a gente não tem, pelo menos eu desconheço projetos dentro da nossa região que executem a retirada em locais já no meio ambiente, por exemplo, os rios. Agora, os aterros, quando não existe um programa adequado de resíduos no município, a garrafa PET ela vai para aterros e lixões. Isso é um grande problema dentro do aterro, mesmo aqueles legalizados. Porque, como é uma estrutura plástica, o chorume dos outros dejetos orgânicos, né, ele não consegue descer. E assim como os gases também não conseguem subir. Então, ele cria bolsões. E esses bolsões são de grande problema para o aterro, porque o gás não sobe, o líquido não desce, então acaba criando esses bolsões, tornando um problema até para o aterro. Tirando que quando ele acaba criando essas placas, né? Fora o volume e o tempo. Um tempo de deterioração da garrafa PET é de aproximadamente 400 anos. Então, o cara que criou ele em 1920 morreu, mas o que ele criou ainda está aí. Então, e o consumo sempre exacerbado, porque é um descarte muito rápido. Você está andando numa via, compra uma água, em 3 minutos você consumiu e está descartando aquele produto. Então, é um descarte muito rápido. Então, quando a logística não é bem feita ou não é feita, nós temos esses problemas. Então, o objetivo do nosso trabalho é justamente não deixar que esses resíduos vão para o meio ambiente ou que ele permaneça no meio ambiente ou que cause esses problemas. A PET ainda, quando ela não pode ser reutilizada também, porque quando bate sol, ela pode liberar substâncias químicas, contaminando a água. Então, você que tem é costume do brasileiro, às vezes, tomar água e reaproveita aquela embalagem algumas vezes. Mas se ela tomar uma certa insolação, substâncias químicas são liberadas da garrafa e você vai estar sendo contaminado por essas substâncias que são liberadas na água. Além disso, quando ela vai para o meio ambiente também, o que acontece? Ela vira micropartículas e contamina o meio aquático. Então, de repente, a gente está comendo um peixe que está cheio de microplástico, porque aquilo deteriorou, quebrou em pequenos pedacinhos, tão pequenos que algumas vezes nem conseguem ser vistos, e está contaminando todo o meio ambiente e a cadeia alimentar, né? De fato, é bem importante o projeto que você está apresentando nesse formato de não deixar chegar a um aterro, não deixar chegar a um córrego, a um rio, a um meio aquático,
porque é a forma mais simples de se poder reciclar, de se reutilizar qualquer material, né? Quando você coleta na fonte, tira de dentro da casa das pessoas, do local de consumo, e vai direto para qualquer outro tipo de projeto, seja de reciclagem ou de reuso, como que vocês colocaram no seu TCC, é importante para o meio ambiente. Ele ele sofre o dano, lógico, porque a extração de petróleo para gerar o plástico tem um dano já conhecido, mas ele não continua sendo agredido depois pelo plástico. Isso é muito legal. Ana, você encontrou alguma inspiração para esse trabalho? De onde veio essa ideia? Tem alguma casa conceito, por exemplo? Então, logo que eu entrei na Federal, isso em 2011, 1900, em 2011, eu acho que rolando uma página, as páginas do Facebook, né, que você fica olhar, perdendo tempo, eu vi alguma coisa do gênero. Mas na época eu não tinha um conhecimento científico nem embasamento técnico suficiente para executar. Então, assim, a primeira matéria eu já queria construir uma parede, destruir, ver a resistência, e aí a professora, dentro da sua sabedoria, falou: minha filha, não é assim, segura a onda, você vai ter tempo, mas no momento você não tem todo esse conhecimento. E aí, fazendo a matéria do professor Gaspar, de análise estrutural para engenharia, que, aliás, eu super recomendo essa matéria, que é fantástica, bem como todas que o professor leciona, a gente começou a comentar sobre construções sustentáveis, e aí surgiu de fazer uma apresentação, que era a parte exigência da disciplina, uma apresentação sobre algum tema, e eu retomei essa ideia. E aí, conforme o tempo foi passando, essa ideia foi brotando, o amor foi batendo, e aí que eu fui pesquisar mais a fundo alguns projetos que deram certo e as inspirações. Então, hoje, acho que eu diria que minha maior inspiração é o projeto Ecotec, que é de um alemão chamado Andreas Froese, que ele construiu uma ONG, né? Então, ele constrói uma casa modelo, e essa casa modelo, ela, durante a construção, é passado o embasamento teórico para os moradores, para que eles possam reproduzir outras casas. Então, além disso, tem outras pessoas e outros estudos também sobre o tema. Então, quando eu e o professor nos juntamos nesse projeto, a gente começou a pesquisar muito sobre quem faz essa pesquisa, quem executa o projeto. E um dos maiores estudiosos, com certeza, é a Índia, que tem mais de 50 artigos publicados sobre o tema. Então, eles também pesquisam bastante sobre a área. Então, assim, tem muitas fontes de inspiração. Alguns são ONGs, outros são casas já construídas, outros são modelos, outros são artigos científicos que contam um pouco, que pesquisam o mesmo que eu. Legal, Aninha, ver que tem várias fontes, somente saber que tem mais gente pensando como você, né? A gente sabe que a ideia é boa quando ela surge em mais de um lugar ao mesmo tempo. Significa que vocês estão buscando solucionar o mesmo tipo de problema, aliás, os mesmos tipos de problemas, né? Porque é ambiental da PET e é o problema social da moradia que está para se resolver com a PET. Então, vocês estão solucionando dois problemas ou matando dois coelhos com uma cajadada só, como diriam as pessoas do tempo do meu avô. E o professor Gaspar, além desse trabalho com a Aninha, você já orientou algum outro trabalho de TCC ou de mestrado, doutorado, com materiais alternativos para construção? Para a construção, propriamente, não, mas eu já orientei trabalho de TCC de reutilização de materiais de reuso da construção, né, ou por outra. Aqueles materiais que são descartados, né, nos entulhos. Então, materiais que podem ser moídos e serem utilizados para
a construção de obras não estruturais, como, por exemplo, pavimentos. Isso sim, eu já fiz com um aluno da UFABC e foi muito, muito bom, né? A reutilização de resíduos sólidos para a construção. Agora, com relação a construções, esse trabalho, a Ana está sendo a pioneira comigo. Nós estamos trabalhando. Isso também eu gostaria até de comentar, me veio uma ideia muito legal, isso já é de tempos, que eu trabalhava no IPT, lá na USP, né? E lá eles faziam e fazem, continuam fazendo, ensaios em corpos de provas de concreto, mas aos milhares. Bom, e esse é outro problema. Depois de rachados, rompidos corpos de prova, né? O que vou fazer com eles? E por outra, sempre as construtoras, ou quem pedia, mandava corpos de provas a mais. Bom, que era outro problema de descarte. Pois bem, eles fizeram uma parte do muro lá da USP com esses corpos de provas de concreto, né? E isso, né, tem alguma analogia também com os corpos de prova que a Ana está ensaiando, né, para ver a resistência, para fazer paredes. É a mesma coisa, né? Só que com outro material que está agredindo mais a natureza. É bem legal, né? Porque o corpo de prova, em geral, são cilíndricos, né, professor? De Isso, mas a garrafa PET também é cilíndrica, né? Então tem essa analogia. E lá foi feito um muro, e um muro muito bom e seguro, viu? E a vantagem desse muro, dessas provas serem cilíndricas, é que depois dá para você encaixar bonitinho para fazer o muro, né? Então Exatamente, eu entendo que deve ter ficado muito legal com a junção de cimento em volta, deve ter ficado muito bom esse muro. Ficou bom, sim. Convido a quem quiser ver, ela está na Avenida, esse muro, ele está na Escola Politécnica, Avenida Escola Politécnica e Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Eu passo lá sempre, vou ver. Eu passo lá quase todo final de semana. Vai lá ver. Eu vou ver também, que eu vou passar por lá daqui a alguns dias, vou parar lá só para ver esse muro. Porque é importante a gente tentar dar um fim nas coisas, né? Porque toda vez que a gente cria condições de fazer uma coisa nova e essa coisa nova pode servir para mais outras, por que não? Né? E aqui eu queria também saber de vocês, para construir uma casa, vocês têm ideia mais ou menos de quantas garrafas PET seriam necessárias? Varia de acordo com a metragem, mas algumas casas, uma construída na Bolívia, ela usou 36 mil garrafas PETs, com uma metragem de 176 metros quadrados, que é uma casa bem grande. Então, varia de acordo com o tamanho que você quer utilizar, mas existem alguns casos que chegaram a 98 mil casas PETs, ou garrafas PETs, de 2 litros. E teve um pedreiro, o nome dele é Ed Mouro, que ele é de Extrema, Minas Gerais, que a casa dele foram 11 mil garrafas PETs. Então, é uma quantidade considerável de garrafa PET que a gente consegue tirar do meio ambiente. Em um único projeto, né? Se isso se estende, se torna bem considerável o número que a gente consegue retirar desse tipo de resíduo. Sim, um conjunto habitacional, por exemplo, daria uma quantidade gigantesca de garrafas, né? Sim, só que, por exemplo, uma desvantagem, ou no caso, nós estudamos paredes de vedação, que é diferente de uma parede estrutural. Então, as paredes de vedação não poderia ter 2 andares, porque ela não é estrutural, né? Mas para simples vedação, funcionaria muito bem. E há indícios, porque não existem pouquíssimos estudos, que o conforto térmico proporcionado por uma casa deste tipo é extremamente alto, porque as paredes são extremamente largas. Então, você imagina uma parede com a largura de uma garrafa PET, é muito larga.
Então, seria ideal para áreas muito frias, ou no caso, tipo hoje, né, que está horrivelmente frio, e também para áreas muito quentes, porque a temperatura não consegue atingir nos horários de pico, né? Então, ela não esquenta a residência. Então, seria bem interessante. Lógico que esses estudos, espero, consigamos comprovar a eficácia mais para frente, né? No mestrado, doutorado, enfim, tem muita coisa para se estudar ainda. Realmente, coisa para estudar a gente sempre vai ter, né, Ana? A gente acha que chegou num limite, olha um pouquinho para a esquina e fala, escuta, esse limite não é bem um limite, era uma curva, e tem mais coisa mais para frente. Ana, você fez alguns ensaios de laboratório usando areia, né, com as garrafas. Como que eles foram? Só lembrando que utilizou para a gente alguns vídeos que vão estar tanto incorporados nesse vídeo para o canal do YouTube, quanto também a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, no IGTV, por exemplo, no @ERSU-UFABC. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre a escolha da areia. Inserir a areia dentro de uma garrafa PET, na verdade, foi uma escolha estratégica para fins científicos. Por quê? Porque qualquer um que queira reproduzir os estudos e os ensaios conseguem ter bem definidos o que é uma areia fina, uma areia média, uma areia grossa, que, querendo ou não, é normatizado, né? O mesmo para normas internacionais. Então, a fins de estudo, escolhemos a areia, e o que teve melhor resultado foi a areia fina. Isso precisa ser investigado também. Os motivos, né? Começamos com os ensaios, agora temos que investigar o porquê dos resultados, mas foi a areia fina. E em caráter de comparação, um tijolo deve resistir 5 megapascal pelas normas que vigoram no Brasil hoje. Uma garrafa de 600, que nem é a convencional para esse tipo de construção, aguenta em torno de 1,5, ou seja, 1,5 pascal. Imagina quanto não vai resistir uma de 2 litros, que é o que geralmente é empregado na construção com garrafa PET. Mas claro que pode ser e deve ser utilizado material perto da construção. Então, se você está escavando, está no processo de terraplanagem, o ideal sempre é você utilizar aquele material que está disponível no meio ambiente, para que você não tenha que utilizar areia e aumentar os gastos. Então, se você tiver terra sobrando, você pode utilizar. Quanto mais fino, observamos que a resistência é melhor. Uma areia grossa, por exemplo, dá um resultado numa garrafa de 600. Óbvio que esses resultados empregados em outras garrafas, 1 litro, 2, terão resultados superiores. Mas a areia grossa, ela tem 0,80 megapascal, então a diferença não é tão grande, tá? Então, o ideal seria isso. E outra coisa que seria muito interessante colocar, e acredito eu que a resistência seria tão boa quanto, foi o que o professor falou, seriam resíduos triturados de construção civil. Então, farelo de concreto, né? Que também é um problema hoje, o descarte da própria construção civil, como o professor falou, ele é um problema ambiental. E a construção civil, agora um pouco mais em queda, mas sempre estava em alta e ainda está há um bom tempo. Então, esse descarte, ele passaria por um procedimento, né, por uma tritura, e seria interessante colocar esses farelos dentro da garrafa PET também. Lógico que não temos um resultado preciso, mas quanto mais fino o farelo, melhor o resultado. Então, seria isso, seriam as possibilidades. Alguns estudos que eu vi, não recomendo, podem pôr também bagaço de cana queimado, misturado com solo, farelo, alguns orgânicos queimados, cinzas desses orgânicos, em alta quantidade, são
misturados com solo local. Mas é difícil reproduzir justamente porque nós não temos, como eu disse, a maioria dos estudos são indianos, então não tem o mesmo tipo, o solo brasileiro é completamente do solo indiano, então não tenho como reproduzir o estudo para saber, para verificar essa eficácia. Então, é um pouco problemático essa questão. Mas acredito que quanto mais fino, maior a quantidade, a resistência em relação à compressão da garrafa. Usou areia sempre seca, então, nos ensaios. Não precisa ser seca, muito pelo contrário, ela tem uma umidade natural e essa umidade natural ajuda também na resistência. Se a areia for seca, existe uma leve alteração, baixa um pouquinho a resistência à compressão. Mas também não pode ser encharcada, porque, óbvio, água pode criar micro-organismos, e esses micro-organismos dentro de uma parede pode criar odores, então não é interessante. Mas a areia, por exemplo, você compra uma areia em saco, ela tem a sua umidade natural, essa umidade ela é interessante, ela tem o seu valor nos resultados. Seca também interfere, como eu disse, interfere um pouquinho, mas os resultados não baixam muito, nem sobem muito, então não precisa ser seca, ela precisa estar bem pilada. Então, quando você insere o conteúdo dentro da garrafa, ela precisa estar bem durinha, bem piladinha. É óbvio que para fins de estudo a gente pesa sempre para deixar todas com a mesma gramatura e ter o mesmo peso e a mesma densidade para os estudos. Mas claro que ela estando bem cheinha, bem piladinha, os resultados serão tão bons quanto em caráter para a construção. Você falou de utilizar, eventualmente, quando você... como é que fala? Quando você faz esse processo com areia, você vai ter a comparação, né? O grão de areia tem a padronização que você falou de fina, grossa, existe isso. Então, poderia servir de comparação com outros materiais, como você falou, concreto triturado, eventualmente cinzas de incineração, que também são outro problema, né? Quando a gente pensa em solução para resíduos sólidos urbanos, o processo de incineração é uma das considerações que tem como tecnologia, principalmente se estiver pensando em recuperação energética. E as cinzas daquilo, todo mundo fica procurando o que fazer, porque é muito caro, né? O armazenamento dela em aterro exige um aterro especial tratado para receber aquele tipo de cinzas. Se a PET puder servir de uma alternativa para essas cinzas, também é uma outra solução que você está dando para resíduos sólidos lá na frente. Sim, tudo depende, né? Por exemplo, materiais que têm algum tipo de contaminação, que possam propiciar algum tipo de contaminação, não seria ideal. Sempre a gente tem que pensar que, apesar de estar armazenado e durar anos armazenada, fechadinha, não queremos que haja um rompimento, que haja um vazamento e qualquer coisa tóxica acabe entrando em contato com a população, com o morador daquela residência, né? Mas sim, existem alguns tipos de cinzas que não, acredito que não teriam problema nenhum em serem colocados. Mas, como eu disse, estamos bem no comecinho da nossa pesquisa, então tem muita coisa para colocar dentro da garrafa PET, tem muita coisa ainda, vou ter que tomar muita Coca-Cola para poder realizar os estudos, né? Então, caso vocês não saibam o que fazer com uma garrafa PET, lembrem de mim, viu? Todos vocês. Eu vou começar a tomar o referido refrigerante com uma frequência um pouco maior agora, por sua causa, eu combino de deixar umas garrafas com vocês. Do professor Gaspar, eu queria saber, professor, a gente falou um pouco dos desafios da ciência, que, sem dúvida nenhuma, a Ana é muito aplicada para fazer as coisas, e quem convive com ela na UFBC e fora, com certeza percebe isso também. Mas que outras linhas que o senhor entende que a gente possa fazer com a construção usando outros materiais, além do PET? Tem algum material que te vem à cabeça que, inclusive, o senhor estaria disposto a orientar algum TCC, um mestrado ou doutorado?
quando a gente faz análise e concepção estrutural para engenharia, a gente analisa de uma maneira global as construções, o layout delas e os materiais pelos quais elas foram construídas. E a gente observa que muitos materiais, digamos assim, entre aspas, primitivos, como o barro, como o pau a pique, o bambu, que são materiais que já foram bastante mais utilizados do que hoje e que eu diria que, de uma certa forma, um pouco devido à modernidade, né, o tijolo de barro, o bloco de concreto, as paredes de concreto, eles foram relegados para um segundo ou terceiro plano. Mas eles proporcionam para nós um conforto térmico muito bom, ele é barato, é da própria região, né? Então, eu diria o seguinte, que eu gostaria muito de aprofundar esses estudos desses tipos de materiais, né? Bambu, pau a pique, essas construções de barro, não só por um desafio científico, mas também para mostrar que esses materiais de fácil acesso possam ser benéficos para a sociedade. Também acaba sendo um reconhecimento daquelas comunidades, daqueles povoados que sempre usaram bambu, pau a pique, o barro para construção, e depois muita gente sai da roça, onde tinha isso na casa, e acha feio, né? Acha Exatamente. que aquilo não é útil, e pelo contrário, né? Às vezes tem muita coisa ali, E fica, muita ciência para se descobrir por trás. Eu diria que fica até discriminado, tá? E quando não deveria. Porque, vejam, o conforto térmico de uma casa dessas, de uma casa moderna toda feita de vidro. Já imaginou a estufa que fica lá dentro? Já imaginou a quantidade de energia que gasta em ar-condicionado, energia elétrica, né, para climatizar a casa? E no inverno, aquecimento, né? Ao passo que esse tipo de residência não precisa disso. Né? Sim, é bem discrepante, né? A moderna, a gente precisa de consome mais recursos energéticos para mantê-la agradável, enquanto uma casa de pau a pique ou de bambu é confortável o ano inteiro. Né? Isso é bastante interessante a gente colocar. Isso. Ana, você vê algum desafio para o seu TCC e para futuras pesquisas no que você está fazendo hoje? Nossa, o que mais tem é desafio, né? Tem muita coisa que a gente tem que estudar ainda. Então, por exemplo, pegando o gancho do material de pau a pique, os protótipos e casas construídas na África, Angola, as garrafas são unidas com barro. Então, já é mais um adendo, porque, por exemplo, esse primeiro protótipo que eu construí, as garrafas estão unidas com concreto, com argamassa, na verdade, né? E existe um outro protótipo que elas são unidas e acabadas, o acabamento, ela é feito justamente com barro. Ou o mesmo material que utiliza na casa de pau a pique. Então, aí eu já tenho duas coisas para estudar. Então, o conteúdo que vai dentro da garrafa pode ser materiais como areia, como solo. Quais os solos mais argilosos são melhores, os solos mais arenosos, talvez melhores. O próprio resíduo de construção civil. Outra coisa, seria super interessante poder construir uma pequena casa, um cômodo, né? Para que nós possamos ter estudos de conforto térmico, como se comporta a temperatura, mas para isso a gente teria que ter minimamente um protótipo para esses estudos. Então, tem muita coisa
para estudar. Outro desafio é poder incinerar uma parede, fazer uma parede, destruir essa parede, para saber de fato a resistência. Hoje, o instrumento que a gente tem para as análises, ele não permite a construção de um modelo maior. Outra coisa também, por exemplo, se incinerado, se a casa pegar fogo, será que existe uma possível emissão? Porque é um polímero, né, a garrafa PET. Será que esse polímero, como ele vai se comportar num caso de incêndio? O que pode acontecer? Então, são questões muito importantes. Além de tudo isso, eu gostaria de fazer um estudo de balística, porque é o mesmo princípio das barricadas, né? É uma areia encaixotada. Então, seria interessante, de repente, fazer um estudo de balística, porque em áreas mais violentas, essa casa seria um pouco mais segura para as pessoas que vivem em área de conflito. Então, tá aí todos os desafios que eu tenho. Então, são muitos desafios, até conseguir a garrafa PET no seu estado certinho, não é que é um problema, mas existe essa dificuldade, existe toda uma logística também para você transportar tijolos, eles acabam ficando pesados, eu sou um ser humaninho pequeno, então são muitos desafios, a gente ainda está dentro de uma realidade um pouco doida, que é essa pandemia, então o nosso próprio laboratório, hoje ele não tá, eu não estou podendo acessar por causa que estamos com as escolas fechadas. Espero que até o final do ano possamos retornar. Mas são muitos desafios, mas todos esses desafios me deixam mais feliz todos os dias, porque são mais coisas que eu posso pesquisar. E o que me deixa mais feliz é que eu tenho o melhor parceiro de todos, que é o professor que embarca em todas as minhas loucuras. Eu acho que quando você tem um sonho e tem pessoas que sonham esse sonho com você, é o que mais importa, porque te dá força para você lutar todos os dias para conseguir realizar. E eu gostaria, claro, de poder ver um projeto desse sendo implementado em regiões diversas do Brasil, né? Acho que quando a gente tem um sonho, é como ter um filho, um trabalho científico é quase um filhote. Quando você consegue ver ele implementado, um projeto, você tem o seu filhinho ali na sua frente, ele cresceu e virou um mocinho e tomou a vida dele. Eu acho que esse é o sonho de todo pesquisador, é ver o seu projeto implementado, é você estudar algo que de fato beneficie a população, que possa favorecer os menos abastados, e dar uma casa segura, uma casa minimamente confortável para as pessoas, eu acho que esse projeto seria meu maior orgulho, né? Como não? Então, assim, são desafios, mas sonhos são feitos de desafios. Então, eu estou muito feliz e acho que a gente tem muita coisa ainda pela frente. É bom ver que ainda tem muita coisa pela frente, porque ninguém vai chegar com uma solução mágica nos próximos minutos e falar assim, ok, a gente não precisa mais de PET para nada. Então você vai continuar existindo PET, ela vai continuar precisando ter uma destinação, e eu vejo poucas destinações tão nobres quanto construir uma casa para pessoas que não têm casa. E tirando a PET ainda do meio ambiente, poxa, fico emocionado com isso tudo, porque estamos ajudando o meio ambiente e ajudando pessoas a terem casas. Sim. Então, o projeto que você está conduzindo junto com o professor Gaspar e com o professor Wallace me tocam muito nesse sentido, né? Resolve o problema do resíduo sólido, que é uma das minhas paixões, e dá uma ajuda num problema social do Brasil, principalmente, mas de vários outros países similares no mundo. Você citou que a Índia está estudando muito, porque a situação dele, a precariedade de habitação, é tão grande ou maior que a nossa, além da proporcionalidade da população. Tem outros países também na África, no leste asiático, que vão ter problemas tão grandes quantos, né? E usar areia foi na minha opinião, uma das grandes atitudes sábias do projeto de vocês. Não tem como questionar a areia. Não dá para falar assim, não, só funciona no Brasil porque o solo deles é desse jeito. Então, areia, a pessoa pode pegar na praia ou num leito de rio e ela vai ter
a mesma dosagem. Claro que na praia não, porque o sal vai estragar a PET, vai ter outro problema. Mas eu digo com relação ao material, a abundância do material você vai ter no deserto do Saara, vai ter no litoral, vai ter no leito de rio, você não está restrito a um tipo de solo. E aí eu quero muito parabenizar esse tipo de pesquisa que vocês estão fazendo. E também, já encerrando aqui, agradecer você, Aninha, ao professor Gaspar, por terem participado. Agradecer muito também pelo projeto que vocês estão conduzindo, que, como eu disse, me emociona demais. E se vocês quiserem deixar uma mensagem de despedida e também, se acharem interessante as redes sociais de vocês, fiquem à vontade. Professor? Sim. A mensagem que eu quero dar é o seguinte: alunos, pesquisadores arrojados, obstinados, doidos para atingirem um objetivo, assim como a Aninha, vocês estão vendo aos olhos delas que elas são sempre cheias de fogo, que quer resolver uma coisa, aconteça o que acontecer. Então, todos os alunos obstinados, pesquisadores também, que queiram, podem me procurar, que é desses que eu gosto, e que vamos levar essa ciência para, não para desenvolvê-la do ponto de vista dela em si mesmo, não, para o bem da humanidade e, sobretudo, respeitando a natureza. Aninha? Eu acho que quando você tem um sonho, a gente não perde, mas a gente gasta muito tempo pensando sobre o assunto. Então, acho que a minha maior dica seria você conversar muito sobre aquilo que você gosta, quando você vai fazer um trabalho, e com muitas pessoas, porque pessoas de diversas áreas sempre vêm e dão aquela futucada em alguma coisa que você não pensou. Então, assim, a gente gasta muito tempo conversando, gasta muito tempo pensando, matutando. E a ciência, ela é composta de teimosia. Você tem que ser teimoso, porque adversidades tem em todos os setores da vida, não são poucos. São adversidades financeiras, são adversidades técnicas, são várias adversidades. Algum tipo de conhecimento que você não consegue explicar, mas você vai passar muito tempo pesquisando. E eu acho que esse é o grande barato, é você focar em algo que você ama, que você tem paixão, e fazer disso basicamente sua vida, porque você vai debruçar muito tempo sobre esse assunto e não desistir. Muitas pessoas acham que é fácil pesquisar, não é que é fácil, muito pelo contrário, é difícil. Mas o que me motiva é quando eu tenho o reconhecimento do professor, o reconhecimento dos meus colegas, que acham o meu trabalho legal, e, claro, familiares e amigos, mas com certeza é saber que no final o estudo vai poder agregar algo e ajudar outras pessoas. Então, eu acho assim, se você tem vontade de pesquisar, seja o que for, não desista. Continue batalhando e fazendo por onde que vai dar certo, sempre dá certo. Só depende de você, sempre. Eu acho que essa é a minha mensagem para os futuros cientistas, porque fácil não é, mas estamos aí. É muito legal ver que o seu TCC, Aninha, está colocando um tijolo. Não, uma garrafa de cada vez no conhecimento, né? Tá agregando muita coisa para muita gente, vai servir de base para muitos estudos que virão depois, eu tenho certeza disso. Tanto pela sua dedicação, quanto pela competência do professor Ricardo, do professor Wallace, que estão te orientando. Né? Então, gente, esses foram a Ana Suelen e Ricardo Gaspar falando na lata. Nos sigam nas nossas redes sociais, EARSU UFBC, e o Falando na Lata volta rapidamente para o seu podcast. Um abraço e até a próxima.